Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Bom dia, Dani. Prazer falar com vocês e com seus ouvintes. Agora sim. Então, eu vou fazer uma primeira pergunta, que é mais ou menos em cima disso que a gente estava conversando, e mais cedo no Stat TMC a gente também conversou sobre isso. Bom, voltando ao ano passado, senhor Lamego, né, a gente tomou um susto, né, tanto todo o setor produtivo brasileiro tomou um susto, seja de manufaturado, seja do agro e tudo mais. E aí foi correr atrás de mercados que já tinha de certa forma, mas tinha que batalhar, né, a consolidação desses mercados. Com essa novidade e o próprio presidente em exercício dizendo que o Brasil vai ser beneficiado, a pergunta que fica né, qual que é o movimento que o Brasil deve fazer agora? Não acreditar muito nessa situação e continuar com as conversas multilaterais ou voltar à situação de antes com relação aos Estados Unidos? Ou nenhuma coisa nem outra, tudo ao mesmo tempo? Olha, excelente pergunta, Felipe. No nosso entendimento, primeiro, essa redução tarifária, ela traz um alívio. Porém, o clima de incerteza ainda é muito grande para os empresários e, sobretudo, para os exportadores. Nós estamos falando aqui de mais de 10 mil empresas que exportam para os Estados Unidos. E essa medida, ela impacta cerca de 51% das nossas exportações. Lembrando que já tinha um percentual de cerca de 38%, que foram beneficiadas com aquelas reduções tarifárias ao longo do segundo semestre. Quais são os próximos passos, né, respondendo à sua pergunta? Vai ser muito importante, primeiro, que haja a visita presidencial do presidente Lula a Washington, para que ele possa se reunir com o presidente Trump, para que possa, de vez, arquivar aquela investigação 301 que foi colocada contra o Brasil, que justificava a aplicação de tarifas em julho. Isso já reduziria drasticamente o cenário de incerteza do ponto de vista de como é que vão ficar a questão tarifária nos próximos meses. Por outro lado, nós estamos falando aí desses 15%. Até que ponto esses 15% eles são válidos para o Brasil, uma vez que o Brasil tem um déficit na balança de pagamentos, balança comercial, mais todas as transações econômicas com os Estados Unidos. Então, como essa norma, que é a seção 122, ela se ampara na sua aplicação a partir do desequilíbrio da balança de pagamentos dos Estados Unidos com outros países, isso também pode dar margem a uma judicialização futura. Então, entrar numa conversa bilateral, nosso entendimento, é o caminho acertado para resolver essa questão. Mas enquanto não existe essa possível judicialização, a gente ainda estaria enquadrado nessa nova tarifa, nessas novas tarifas, regras tarifárias, né? Então, é sempre aquilo, vivendo um dia de cada vez. Um, porque Trump é extremamente imprevisível, e dois, porque pode haver a derrubada dessas decisões imprevisíveis e tomadas quase que de impulso pelo presidente dos Estados Unidos. Com certeza, quer dizer, nós estamos vivendo num cenário de ampla imprevisibilidade, como você mencionou, e precisamos também aguardar os próximos passos. A notícia que nós temos é que amanhã deve sair a publicação do ato por parte do governo americano estabelecendo as tarifas. Aí sim nós vamos poder ter uma clareza se todos os países foram impactados, o grau de abrangência também desse impacto, para ter um pouco mais de previsibilidade no curto prazo sobre o que vem por aí. Meu caro, muito bom dia, obrigada por falar conosco. Eu queria, se o senhor puder explicar para quem está nos ouvindo, né? A CNI tem instrumentos para poder medir o impacto, né, desse tarifaço, que ficou em vigência aí por um ano, até que a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubasse e o Trump instaurasse esse novo tarifaço global agora de 15%, né? Houve impacto
para a indústria no Brasil, esse primeiro tarifaço, quais foram os setores mais afetados ou não? A política de diversificação de mercados acabou conseguindo diluir um pouco da paulada que se esperava pela sobretaxa dos Estados Unidos. Olha, a questão do impacto, ela ocorreu sim, esse impacto ocorreu sobretudo sobre a forma de aumento de tributos aí que as empresas passam a pagar em função do aumento tarifário, e os principais setores impactados foram certamente os setores industriais, quando a gente analisa que houve um conjunto de reduções tarifárias ao longo do segundo semestre. E aqui eu estou falando, por exemplo, do setor de máquinas e equipamentos, o setor de couro e calçados, o setor de imóveis e também outros setores menores que exportam para os Estados Unidos, a exemplo do setor de cerâmicas, pescado, existem produtores também que exportam açúcar orgânico, determinados minerais para os Estados Unidos. Todo esse pessoal está sendo prejudicado enormemente pela variação tarifária, incluindo grandes empresas. A gente gosta de citar muito o caso da própria Embraer. A Embraer conseguiu uma redução tarifária para 10%, só que o seu concorrente europeu está com uma tarifa de 0%. Então, isso causa um desequilíbrio do ponto de vista de competitividade entre as empresas que precisa ser sanado a partir de uma boa conversa. Senhor Lamego, essas perdas do setor produtivo, elas redundaram nesse período de quase um ano em vagas fechadas ou suspensas? E se sim, né, num volume considerável, qual seria o tempo necessário para recuperar essas vagas da indústria? Olha, nós estamos fechando os números sobre a questão de redução de empregos e ter uma noção clara do impacto. Como vocês bem colocaram, teve a questão de diversificação de mercados, apesar de o mercado americano ter características muito específicas, e sobretudo no setor de máquinas e equipamentos, setor de imóveis também, setor de cerâmica, existem várias regulações, certificações e normas técnicas que as empresas precisam cumprir para exportar para lá. Então, não dá simplesmente de uma hora para outra para pegar esses produtos e buscar outros mercados. Então, isso é uma preocupação nossa de que o mercado americano ele continua sendo muito importante, haja vista que ele é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, quando a gente olha isoladamente e muito próximo da nossa relação que nós temos com a União Europeia. Tá certo, então nós ouvimos aqui no nosso TMC 360 o superintendente de Relações Internacionais da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Frederico Lamego. Muito obrigado pelas palavras aqui, pela participação. Até uma próxima vez. Bom dia, obrigado a todos.